Eu gosto de pensar no texto como se ele fosse um tecido. O entrelaçamento de ideias, de frases, orações, ideias que no fim traz um sentimento, um significado, uma explicação. E normalmente para um texto ele ficar harmônico na hora de ler e de compreender, ele precisa ter coesão e coerência. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesses termos, inclusive que é exigido em concursos, por exemplo, na redação do Enem, na hora de você produzir a sua dissertação argumentativa, explicativa, tem que ter coesão e coerência no seu texto. E agora eu estou aqui para te explicar a diferença dos dois, tá bom? Talvez muita gente tenha dúvida qual é a diferença, porque talvez na hora de pronunciar a palavra coesão, coerência, elas até se parecem um pouco, né? Mas agora com o esquema que eu vou fazer, você nunca mais vai esquecer qual é a diferença entre os dois. Vamos nessa? A coerência é o entrelaçamento lógico das ideias. São a relação de sentido entre as partes citadas, entendeu? Ou seja, em um texto você começa falando sobre uma coisa e termina falando sobre essa mesma coisa. Se você começou um texto falando sobre culinária e terminou esse texto falando sobre astronomia, você não teve coerência no seu texto, entendeu? Você não uniu as partes, não fez sentido. Fala-se que perdeu a coerência. Sabe quando você está conversando com alguém e essa pessoa está falando um monte de coisa assim, sem sentido, e você fala, nossa cara, você não está tendo coerência nas suas palavras. É basicamente isso. Já a coesão é a conexão entre as palavras dispostas e organizadas no texto, com sentido e aceitabilidade. Para isso, você usa os mecanismos gramaticais. Ou seja, você tem que colocar o ponto no lugar certo, você tem que usar as condições de forma correta, você tem que usar os verbos. É o campo da gramática, seria a estrutura do texto em si, do ponto de vista da gramática. A coerência é no campo das ideias. A coesão é no campo da própria gramática. É usar a gramática corretamente para passar a ideia que você quer e com a intensidade ou com a intenção que você quiser. Ambos os termos têm o objetivo, têm a finalidade de trazer harmonia para o seu texto e também para o leitor, é claro. Agora, uma coisa que eu faço que facilita os meus estudos é criar relações, é criar assimilações que fazem com que eu grave melhor os termos que eu estiver estudando. Por exemplo, coesão rima com pontuação. Pontuação tem a ver com gramática, tem a ver com vírgula, tem a ver com estrutura. E aí você lembra que coesão tem a ver com a relação harmônica entre as palavras no campo gramatical. Coesão, pontuação, gramática, você saca. Já a coerência, eu fiz uma rima também. Coerência rima com referência. E referências são o quê? As nossas inspirações, as nossas ideias, os nossos conhecimentos a gente adquire através das referências. E a gente referencia textos, a gente faz citações. Então, coerência rima com referência e coesão rima com pontuação. Você pode tanto gravar essa minha analogia ou você pode fazer a sua própria, tá bom? Agora vamos ver alguns exemplos sobre coerência. Esforcei-me bastante, portanto, estava preparado. Percebam a coerência no campo das ideias, ok? Onde está aqui a relação? Eu me esforcei, por isso eu estava preparado. Com o esforço vem a preparação, certo? Por isso, a lógica, a coerência nessa frase está correta, percebeu?
Agora vamos para uma frase que não tem coerência. Toda vez que eu morro, eu vivo. Toda vez que eu morro, eu vivo. Como assim? Não tem sentido. Se você morreu, você não pode viver. Percebe? Não tem coerência nas ideias. É claro, né, que essa frase poderia ser subjetiva. E aí a gente estaria falando de poesia. E quem sabe isso estaria válido. Mas sendo direto em um texto objetivo, dissertativo, principalmente para concursos, isso com certeza ficaria dentro dali do pacote de frases que não teve coerência. Agora vamos ver alguns exemplos de coesão textual. Vejamos. Joguei xadrez muito este ano, ganhei primeiro campeonato meu. E aí, o que vocês acham? Esse texto ele tá coeso ou não? E se a gente fizer isso aqui? Este ano eu joguei muito xadrez e, um elemento aqui de conexão, de coesão, ganhei o meu primeiro campeonato e apenas com um pontozinho aqui bastava apenas. O que acharam? Essa frase aqui ou essa frase que está correta? Com certeza essa daqui, né? Você percebe a harmonia e é isso que a coesão faz. Agora vejamos outro exemplo. Esse dia eu estava vendo um anúncio no Facebook e eu li uma coisa parecida com isso daqui e fiquei pensando, cara, como é interessante a questão da coesão e da coerência textual. Porque uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Vejam só. Eu vi um anúncio dessa forma. Alguém aí está vendendo máquina de lavar barata? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o mundo está evoluído mesmo, hein? Existe máquina de lavar barata. Mas não, na verdade a pessoa só esqueceu de uma vírgula. Uma vírgula complicou e também poderia ter ajudado a vida dela. Onde eu posso colocar uma vírgula aqui bem bacana? Aqui, é verdade, aqui mesmo, onde você pensou. Porque aí fica coesa a frase, percebam. Alguém aí está vendendo máquina de lavar barata? Então pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido no meu vídeo aqui sobre coesão e coerência e prestem atenção na hora de produzir os seus textos. Ele precisa ter coesão, coesão rima com pontuação e coerência rima com referência. Um cheiro.